Muitos podem dizer que a igreja correta a ser seguida é a igreja reformada X ou Y. Outros dizem que é a igreja pentecostal. Outros dizem que é a igreja que te leva para Cristo. Uns chegam a ir até além disso. Dizem que a salvação está só em quem batizar nessa igreja ou naquela igreja. Dizem que a salvação está aqui, se você seguir essa doutrina, pois aqui é a verdadeira graça. Aqui é a estrela de Davi que leva a Jesus. Veja só esse vídeo aqui de um irmão pregando e falando que a sua instituição religiosa é a graça de Deus. Congregação, eu a caminho e a verdade. Congregação, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Meus irmãos, muitos estão monopolizando o evangelho em suas denominações religiosas. Uns dizendo que se você não fazer parte de nós, você não está na verdadeira graça. Outros dizendo que se você não guardar o sábado, você não está em Cristo. Outros chegam a falar que se você não tem poder de falar em línguas, pular, sapatear e não ser tomado pelo poder pentecostal, você não está em Cristo. Muitos julgando serem melhores ou mais espirituais, até mesmo verdadeiros eleitos filhos de Deus, por sentarem separados, ou seja, mulheres de um lado e homem de outro. Muitos, ao interpretar a Bíblia de forma errada, se julgam filhas verdadeiras por usarem um véu, mas esquece de ler que as Escrituras diz que o cabelo também foi dado no lugar do véu. E se, portanto, o cabelo também substitui o véu, a mulher com seus cabelos nunca ora com a cabeça descoberta, a não ser que ela raspe seus cabelos. Ou será que essas igrejas só oram quando estão em seus templos ou em suas casas? Igrejas que se dizem cristãs, mas pregam doutrinas de homem e proíbem pessoas a serem libertas em Cristo. Muitas dessas denominações pregam contra a mulher usar calça, mas usam vestidos e saias coladas no corpo. Muitas dessas religiões pregam contra homem usar bermuda, mas as irmãs podem mostrar as canelas. Isso nunca foi a graça de Deus, e sim ensinamentos de homens que, para se mostrarem santos, acabam entrando em contradição e cometem o pecado da hipocrisia. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meu irmão, faça uma pergunta a si mesmo. Se Deus de fato preparou as boas obras para você andar nelas, então essas obras, meu irmão, essas obras não vêm de você. Aqueles que amam a Cristo permanecem em Cristo e produzem boas obras para Deus, através do Espírito Santo, que derrama sobre nós o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é contraditório às obras da carne, pois as boas obras produzidas por aquele que vive em Cristo é algo natural do Espírito Santo e não tem a intenção de trazer glória ao homem, nem trazer status a fim de mostrar a todos que sois santo porque faço o bem. Fazer o bem para provar a si mesmo que é santo, isso é glória humana, isso é soberba, puro orgulho, que geralmente impõe o homem à hipocrisia. Veja um exemplo de um irmão que se diz cristão. Veja como ele age e tira suas conclusões para ver se ele tem mansidão, domínio próprio, alegria e amor. Vejam o vídeo. E esse local é na onde prega a verdade, não tem dízimo, não tem roubo de ninguém, as pessoas ajudam os pobres com coleta, entendeu?
lá os necessitados são supridos. Eu vou ficar aqui no lugar de cão, no meio dos cães. Eu vou ficar no meio de cães, ouvindo cães falar. Cães vai dar paulada na cabeça, vai pro inferno os cães. Morra, seus cães do inferno, seus demônios, seus espíritos contrários. Mas o fruto do Espírito é algo natural de Deus. É tipo você não vivendo por você, nem tomando atitudes por você, mas para agradar a Deus. O motivo das boas obras produzidas pelo Espírito Santo é evidência do próprio fruto do Espírito, que é a própria ação de Cristo agindo em você. Pois você já não vive em você, mas Cristo vive em você. E essa é a essência da salvação em Cristo. Em Romanos capítulo 12, Paulo fala que devemos oferecer um corpo como sacrifício vivo. E isso é um paradoxo, pois sacrificar é matar. E Paulo está dizendo, mata, mas não mata de verdade. Deixa o corpo vivo. O que Paulo quer dizer é que devemos matar as nossas vontades carnais para viver em espírito. Os irmãos podem perceber que lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: fazeis morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, sabemos o que diferencia o crente espiritual do crente carnal é a manifestação do fruto do Espírito. Há alguns princípios muito importantes que precisamos entender sobre a prática das boas obras. Em primeiro lugar, as verdadeiras boas obras diante de Deus só podem ser praticadas por aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que, sem fé genuína, é impossível haver boas obras. Será que esse irmão do áudio teve a fé genuína em Cristo? Ou ele crê que Jesus não é o único suficiente Salvador e precisa de algo a mais para se salvar? Veja um áudio de um irmão que declara que a sua instituição é o próprio Cristo. Qual a pergunta que você faz? Se você escolhe Jesus ou a CCB? E a CCB é o quê? A CCB prega o quê? Prega Jesus. Prega essa única igreja que prega a salvação, que fala para o povo se salvar, ser fiel até o fim. Faz uma Santa Sé decente, lembrando do Senhor Jesus. E você está falando que escolher a CCB é Jesus. Jesus está na CCB. CCB é Jesus. É Deus. É o Espírito Santo. Aquele local ali é Deus que está ali. Meus irmãos, o homem natural pode até realizar boas obras de misericórdia, que são socialmente boas do ponto de vista humano, mas isso não garante a sua salvação. Apesar do pecado, por causa da graça comum de Deus, nem todos os homens são tão maus quanto poderiam ser. Como portador da imagem de Deus, mesmo que essa esteja desfigurada pelo pecado, ainda há no homem certa consciência moral. Isso fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, e também fala em Romanos capítulo 2, versículo 14. Isso explica que há muitos ímpios que constantemente estão envolvidos com ações de caridade. Porém, do ponto de vista de Deus, será que tudo que parece ser bom aos nossos olhos pode ser considerado boas obras? O profeta Isaías responde essa questão dizendo que todas as boas ações dos homens são como trapos imundos por causa da sua impureza. Veja isso escrito em Isaías capítulo 64, versículo 6. E o fato de nós fazermos algo para dividir a glória de Deus com uma instituição religiosa é abominável e totalmente carnal a ponto de se tornar impureza diante de Deus, pois isso não passa de uma propaganda religiosa. É por isso que as nossas obras só devem ser agradáveis diante de Deus se forem fruto da verdadeira fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como sem fé é impossível o homem se salvar, uma vez que é conhecedor da lei de Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Como a fé é apresentada na Bíblia como um dom de Deus, e Cristo é denominado o autor e consumador da fé.
Somente através dos méritos de Cristo é que Deus enxerga as nossas ações como boas obras. As verdadeiras obras não são aquelas que estão carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas da justiça e a verdade de Cristo. Em segundo lugar, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito dela. Os crentes não praticam boas obras para serem salvos, mas praticam boas obras porque são salvos.